Pressão arterial. Qual a importância de se aferir, de se controlar a pressão arterial no paciente com leishmaniose? Fica ligado que a gente vai conversar hoje sobre isso. A avaliação da pressão arterial ela é fundamental naqueles pacientes que têm já um princípio de doença renal. Por quê? A alteração da função renal também mexe naquele eixo importante de regulação de pressão, né, que é o eixo renina, angiotensina, aldosterona, né, que tudo é regulado pelo rim. E essa regulação, quando o rim está insuficiente, ela não ocorre, fazendo com que esse nosso paciente não tenha um bom controle dessa função da pressão arterial. E aí, consequentemente, a própria pressão arterial retroalimenta essa doença renal, piora ainda mais o nosso prognóstico de doença renal, especialmente se esse paciente é proteinúrico. E por que especialmente se ele é proteinúrico? Porque quando tem proteína em excesso para passar, vindo do sangue para passar pelo túbulo renal, na grande maioria das vezes, a maior parte dessas proteínas não passam, porque o filtro não permite, o túbulo renal não permite. Alguma proteína sempre passa, então tem níveis pequenos. Agora, se a gente tem um nível de proteína no sangue para passar pelo túbulo, um nível de proteína alto e ainda empurrado pela pressão arterial em excesso, a gente vai ter um aumento na lesão desse túbulo renal e, consequentemente, uma progressão da doença renal. Então, é de suma importância a gente fazer esse controle da função renal de maneira sistemática, assim como a gente faz os exames para o paciente com Leish. Então, toda vez que esse paciente vier fazer a aferição de ureia, creatinina, hemograma, ultrassom, ele precisa fazer a avaliação de pressão arterial. Eu trouxe aqui dois modelos que a gente trabalha, Os dois são oscilométricos, Tem veterinários que não gostam muito do método oscilométrico, porque ele tem uma variação muito grande, assim, às vezes, se não foi bem conduzido. Eu acho que muito mais pelo método que o veterinário utiliza para fazer essa aferição do que propriamente pelo aparelho. A gente ainda tem aqueles Doppler veterinário, que também são aparelhos antigos, mas que tem uma boa eficiência, Tem outros mais modernos, mais caros, mas esse modelo aqui eu utilizo com bastante frequência e com uma razoável eficácia, O grande segredo que eu vejo na aferição da pressão arterial não é o aparelho somente, e sim a forma que o veterinário conduz essa aferição de pressão. É importante que o veterinário faça essa pressão em várias etapas, Lembrando que quando o paciente chega no consultório, ele chega já com um nível de adrenalina maior, A tal síndrome do jaleco branco, No meu caso, jaleco preto, mas o cheiro do consultório, a maneira com que a pessoa é conduzida e o animal é conduzido, ele fica mais estressado. E esse estresse, ele gera uma liberação de adrenalina. Querendo ou não, esse animal fica com um batimento cardíaco alterado, fica com a pressão alterada, por conta dessa adrenalina, e aí, consequentemente, vai dar alteração no exame. A grande vantagem disso é que a adrenalina tem uma meia-vida curta. Então, quando a gente pega um animal, coloca na mesa, faz um carinho, faz a primeira aferição, onde vai apertar um pouquinho o bracinho dele, vai se estressar, Provavelmente a primeira aferição vai dar mais alta, se o cachorro for mais estressado. E à medida que tu vai fazendo esse carinho e o tempo vai passando e tu vai aferindo mais vezes, essa pressão vai caindo, Não que o animal vá perdendo pressão, mas essa adrenalina vai saindo do organismo do cachorro e, consequentemente, a pressão vai indo para o valor mais fidedigno, Então, o grande segredo da avaliação da pressão, ao meu ver, não é nem tanto o aparelho, mas a maneira com que tu afere. O braço sempre o mesmo, de preferência com o animal em decúbito lateral, bracinho esquerdo, Procurem fazer um padrão nessa avaliação de pressão para que não tenha essa variável, de braço ou de localização ou de posicionamento do paciente. Então, de preferência, decúbito lateral com a pata esquerda para cima e essa pata esquerda sendo aferida, de maneira sistemática, cada 1 minuto, a cada 2 minutos, fechando aí no máximo em 10 a 15 minutos essas aferições,
E a gente faz uma média, elimina a maior e a menor, e faz uma média dessas avaliações, né, tanto sistólica como diastólica, para a gente poder ter uma ideia, né, de qual é a pressão real daquele paciente, tá? Lembrando que as médias corretas são mais ou menos parecidas com as do ser humano, né? Até 140, o normal, 140 até 170 ou 169, aquele intermediário, né, que a gente pode computar daqui a pouco, colocar na conta do estresse do animal, né? E aquele animal que está acima de 170, que já pode ser considerado hipertenso, né? Então, esse paciente de leishmaniose com alteração de pressão, ele tem um mau prognóstico em geral de doença renal, ou seja, ele vai logo ali na frente ter problema renal por conta dessa pressão. Às vezes não é nem a doença ativa, mas uma pressão arterial alterada pode ser um mau prognóstico para o rim. Tá certo, pessoal? Então fica a dica aí da avaliação de pressão, é importante, façam, tá? E façam direito para que esse parâmetro seja bem-vindo, né? E nos ajude, né, nessas decisões, as tomadas de decisões clínicas. Tá ok? E se tu não curte ainda não segue o nosso canal ainda, né? Clica lá no seguir, né? Compartilha o nosso conteúdo, comenta bastante o nosso conteúdo, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos do dia a dia do atendimento do paciente com leishmaniose. Até mais!